Bom dia, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, dos versículos 16 ao 22, e narra um evangelho bastante conhecido, que é o do encontro do jovem rico com Jesus. Ele encontra-se com Jesus para perguntar ao Senhor o que é necessário para ganhar a vida eterna. E aí Jesus fala, né, sobre obedecer e seguir os 10 mandamentos. E esse jovem responde a Jesus que ele já faz isso. Então ali naquele momento ele sente que já está resolvido, que ele já consegue, né, o reino dos céus. E aí Jesus, como que numa segunda etapa, já que a primeira etapa já foi concluída, então como que numa segunda etapa Jesus fala com ele. Então, deixe tudo e siga-me. E aí eu quero ler com vocês apenas o finalzinho, apenas o versículo 22, para fazermos a nossa reflexão. E diz assim: ouvindo estas palavras, o jovem foi embora, muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra de Deus para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E como já diz o que é proclamado ao final de cada evangelho, palavra de Deus para a nossa salvação. Então, os evangelhos são o quê? A narração da vida de Jesus para nos mostrar o caminho. A gente vem conhecendo, tendo acesso e conhecimento a parte daquilo que Jesus viveu, porque os evangelhos não narram tudo, né? Mas narram aquilo que o Espírito Santo inspirou, que fosse deixado para nós como herança de um pai. Então aqui nos evangelhos narram os passos de Jesus, o que Jesus diz para aquele povo, quais eram as setas que o Senhor lançava, Jesus lançava nos corações das pessoas naquela época, porque são as mesmas para nós hoje. A direção que Jesus dava em pessoa para aqueles primeiros cristãos, para aqueles que naquela época não eram cristãos, né, não existia o cristianismo, mas é o mesmo direcionamento que o Senhor dá a gente hoje. E trazendo para a nossa realidade, eu tenho certeza que igual ou maior do que a dificuldade desse jovem rico é a dificuldade de cada um de nós de alcançar o céu nesse sentido. Porque talvez para a gente seja um pouco mais difícil, porque nos nossos tempos, até observar, viver na verdade os 10 mandamentos, até nesse ponto a gente já tem deixado a desejar. Podemos observar até mesmo, por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, na maioria das vezes, quando é amado por nós, ele é amado não nessa ordem, não em primeiro lugar, não acima de todas as coisas, pessoas, circunstâncias, aconteça o que acontecer. Um outro exemplo de mandamento que já foi banalizado e hoje em dia as pessoas acham que ele foi banido, que são agora 9 ou até menos mandamentos, as pessoas acham que pecar contra a castidade já não é mais pecado, é pecado ainda. Então acontece que nós temos a tendência de nem fazer o que o jovem rico fazia, de sermos ainda mais miseráveis do que esse jovem aqui. Esse jovem aqui tá escrito um jovem, porque um jovem pode ser eu e você na nossa imaturidade da fé, de não largarmos tudo pelo Senhor, porque quando ele aqui fica triste de ter que largar tudo, somos nós que nos entristecemos quando o Senhor nos pede também que a gente abra mão daquilo que nos aprisiona. Ele não pede a gente que a gente abra mão de... Igual quando ele chegou para os primeiros apóstolos, eles largaram exatamente tudo. Hoje em dia nós não temos que abandonar necessariamente as pessoas que mais amamos e que nos amam. Muitas vezes o que Deus nos pede primeiro para abandonarmos é o nosso pecado. E nós não queremos abandonar, e aí a gente cria uma série de desculpas, uma série de justificativas, uma série de problemas que a gente coloca em Deus, na igreja, apenas porque nós somos incapazes de dar a Deus o que Ele pede, o nosso coração. Porque se largar tudo e seguir,
Deixa o seu coração na minha mão, deixa a sua vida na minha mão, deixa a sua história na minha mão. Nós temos essa dificuldade de sermos esses realmente conduzidos pelo amor de Deus. Então, o que nós queremos? Nós queremos Deus com os benefícios que Ele traz, mas a hora que Ele nos pede algo, a gente já não quer mais. Muitas vezes, aquilo que o deixar tudo seria até pouca coisa que a gente precisaria deixar, porque Deus nunca nos pede para deixar algo que realmente nos pertence, que venha dele, que Ele nos deu. O Senhor não nos pede para abandonar aquilo que nos leva à santidade. Então, se Ele está pedindo um determinado apego, uma determinada... para abrir mão de um determinado namoro, de uma determinada amizade, determinadas condutas, Ele não está pedindo isso porque Ele é mau e está querendo ver a gente isolado. Ele está pedindo porque Ele enxerga infinitamente além, porque aquilo ali está destruindo a gente está achando que está tudo bem, ou mesmo sabendo que não está bem, mas a gente continua ali, cutucando aquela ferida. O Senhor sempre vai nos pedir pequenas coisas, e depois que a gente foi dando as pequenas coisas, aí Ele pede algo maior. Foi assim com esse jovem rico, ele começou de baixo. Observa os 10 mandamentos. Não, isso eu já faço. Então larga tudo e vem comigo. Larga tudo e me segue. Então, o Senhor hoje vai pedindo a mim e a você pequenas coisas para depois Ele pedir algo maior. Ele não chega pedindo o maior porque na nossa miséria, a gente que não está dando a Ele as pequenas coisas, a gente jamais daria o maior, que é o nosso coração, que é a nossa vida, que é a total entrega e abandono na vontade dEle, independente do que for, porque infelizmente, ou felizmente na verdade, essa vida é infinitamente passageira. Então, infelizmente, por quê? Porque dói tanto em nós quando vivemos uma perda, quando morre alguém. Porém, felizmente, porque a certeza do céu é o que nos sustenta, nos alimenta, é o que dá sentido a essa vida aqui ser passageira. Isso aqui é só o campo de batalha, meus irmãos, para uma vida maior e melhor. Então, largar tudo é necessário, porque nós não vamos ficar aqui. Esse juntar tesouros aqui, esse querer ser daqui, querer ser um jovem rico aqui é perda de tempo. Sejamos ricos no céu, sejamos ricos com Deus e para Deus, porque é esse o desejo dele, é para isso que fomos criados, para sermos totalmente dele. Então, eu peço a Deus hoje essa graça de que o Espírito Santo venha sobre o nosso coração, porque somos batizados, o Espírito Santo está em nós e age em nós. Essa é a nossa maior força, a nossa maior potência. Então, eu peço ao Espírito Santo que nesta manhã, nesse dia, ao longo dessa semana, nesse mês das vocações, que Ele venha sobre os nossos corações, nos conduzindo para largarmos tudo, para entregarmos nas mãos dEle aquilo que Ele nos pedir, porque Ele não pede algo que já não o pertença, ou Ele não pede algo que já deveria pertencer aos pés da cruz dEle. Aquilo que Ele está te pedindo hoje, ou que Ele vai te pedir amanhã, vai ser algo ou que você vai estar devolvendo a Ele porque é de Deus, ou porque Ele está te prendendo de estar nele. Então a graça pedida hoje é essa, de que o Espírito Santo nos impulsione a querermos mais o desejo do Senhor, a sermos mais abandonados nele, a darmos aquilo que Ele nos pede. Deus abençoe, Nossa Senhora acompanhe cada um em suas atividades e o Santo Anjo da Guarda também. Bom dia, boa semana.